Salve aí, galera, beleza? Mais um episódio do videocast Gente que Pode. Um momento de alegria aqui, levar histórias inspiradoras de carreira e de vida para você dar aquele salto para a carreira que você sonha, sonhou e pode realizar. Muito bem-vindo aí, Ricardo Basaglia, amigo aí, um cara Obrigado, que admiro Adriano. bastante, né? Acompanha aí sua carreira. Seja bem-vindo aí, o Gente que Pode. Dê sua saudação aí para nossa audiência. Poxa, primeiramente, obrigado, que privilégio estar aqui com a tua audiência e já dizendo, Adriano é um amigo, mas sabe aquele amigo quando você tem um convite, só pergunta dia, hora, que roupa que eu vou vestido, de quem eu falo bem, de quem eu falo mal, porque esse cara aqui é um privilégio estar aqui com ele. O privilégio é meu, amigo. A gente se conhece até há pouco tempo, né? Mas foi uma conexão boa. Isso aí vale. Primeira mensagem para vocês, né? Eu falo que eu não gosto muito de network, sabe por quê, galera? Network é você ter o cartão de visita da pessoa, ter a rede de relacionamento, acessar, ser acessado, mas eu gosto é da conexão. Quando a gente encontra situações em que a gente pode se conectar com a pessoa, ajudar o outro, ser ajudado, e aí você cria vínculos que alguns são muito poderosos. E você é um desses, amigo. Apesar do pouco tempo, galera, ele foi generoso demais comigo. Me recebeu no escritório dele, deu muitas dicas sobre o trabalho que ele faz nas redes sociais, várias dicas, assim, muitas práticas. Então, sou grato a você por isso e ali criou-se uma conexão que a gente vai estender sem sombra de dúvida. Tamo junto. Muito obrigado. Mas aqui é a história de carreira e de vida, meu amigo. Você, quando era garotinho, sonhava ser CEO de uma empresa como a Michael Page? A grande verdade é que a minha história de vida, eu costumo dizer que eu sou um exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública, fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. Meu sonho era trabalhar no data center, falando com o menor número de pessoas. Me formei em tecnologia no ensino médio, fiz faculdade de tecnologia, então meu sonho é vou trabalhar no data center falando com o menor número de pessoas, porque eu era extremamente tímido. Isso até meus 20 e poucos anos de idade. E aí, como a vida ela é um mar imenso de possibilidades, até então eu achava que eu tinha encontrado o meu caminho. Mas aí eu entendi que o plano de carreira, que antigamente era como aquele antigo GPS Garmin de rotas fixas, virou um Waze que você vai ouvir recalculando várias vezes, hora ou outra vai dar um frio na barriga, mas vai ter muitas descobertas. E isso aconteceu comigo. Eu trabalhei na área de tecnologia até os 23 anos de idade. Dos 23 aos 26 comecei a trabalhar na área comercial de uma consultoria, pré-vendas, mas ainda com muito conhecimento técnico. E aí aos 26 a Michael Page me convida, Basa, você não quer vir aqui trabalhar como recrutador na área de tecnologia? Uau. E falei, bom, estou meio perdido na carreira, estou querendo me encontrar, por que não? E aí começo como recrutador há 20 anos ali e fiquei completamente apaixonado por essa área, onde eu costumo dizer que cada entrevista é uma biografia, é uma oportunidade de você conhecer o que as pessoas viveram, o que aprenderam, o que essas pessoas têm como fonte de energia, e se você lembrar que você tem 2 ouvidos e uma boca, certamente você pode aprender muito. Você sabe que essa é uma inspiração, né, para mim, na minha carreira, na minha vida também. Eu não fui headhunter, mas eu entrevistei muita gente, né? E eu acho que eu sempre me permiti aprender com a história do outro. E esse programa aqui é um pouco da continuidade desse sonho, que todo mundo que senta aí, eu aprendo muito também e levo a eles, né, para que possam aprender também. E aí é mais uma história, galera, inspiradora, de várias que passam aqui, Basa. Porque carreira, você fez a metáfora aí, eu adorei, do Garmin, do Waze, né? É isso, porque ela não é tão linear como já foi no passado, ou como a gente acha que é. Eu estudei engenharia, você é engenheiro. Eu estudei tecnologia, você é tecnólogo de dados, sei lá. Eu estudei psicologia como eu, você é psicólogo. Não, a carreira ela não é mais linear e se abrem várias possibilidades, né? Mas quando você era garoto, o que as pessoas diziam que você era bom? E o que você acha que aquele garoto lá tem ainda aí que te trouxe aqui, não em termos de formação, né? Mas de possibilidades, de características, de sonhos. Fala um pouco aí dessa adolescência tua, porque a gente tem muito jovem aí olhando também. Eu sempre fui extremamente curioso e muito tímido. Então, eu claramente me encontrei nos livros, estudando, refletindo.
E naquela época é interessante porque meu sonho era trabalhar com computador, sem nunca ter sentado na frente de um computador na frente, mas eu vi aqueles filmes que ainda a referência de computador eram aquelas salas lotadas, e eu falei, eu quero trabalhar com esse negócio, eu quero trabalhar com tecnologia, naquela dinâmica. E sempre me fascinou a tecnologia, lembrando que tecnologia quando eu era criança era o Atari, né? Então a referência era um pouco distante. E as pessoas, de certa forma, sempre me falavam, puxa, você é bom em matemática, puxa, você poderia seguir o que seria aí o mundo de exatas. E definitivamente eu sabia que meu caminho não era o esporte, diferente de você aí, que é um cara que sempre mandou muito bem nessa área. Eu tentei praticamente todos os esportes, mas 1,94 m desengonçado. Eu era o último a ser escolhido na educação física, então eu já sabia que aqui não era o meu caminho. Entendi. Vocês que estão aí, minha audiência, a maioria tem 20 a 30 anos. Então, Atari, galera, era um videogame da década de 80 ainda, né? É isso aí. A gente jogou muito, né? Era muito bom porque substituiu o telejogo. Quem quiser aí, pesquisa. Mas, meu amigo, com essa curiosidade, né? O que você acha que isso te ajudou muito? Por que eu provoco muito essas questões, né? Porque já teve aqui gente formada em História que abriu uma startup de tecnologia. Tem gente aqui que estudou engenharia, virou vendedor e hoje é CEO do LinkedIn. Tem economista que virou CMO. Então, não necessariamente a formação, né? Mas as características, né? Como a curiosidade e outras coisas mais. O que isso continua te ajudando hoje na sua carreira? Essa é a tua grande força? Eu acredito que essa característica ela é combinada com algo que hoje eu reconheço o quanto foi importante na minha vida, que apesar dos meus pais não terem feito faculdade, eu ter estudado a vida inteira em escola pública, eu venho de uma família que sempre incentivou muito o estudo e sempre me incentivou a sonhar. Uhum. E eu vejo o quanto muitas vezes o medo, né, dos pais em que o filho ou a filha não se frustre. Você, hora ou outra, está achatando o sonho com medo que essa pessoa sonhe muito alto e depois vai vir aquela frustração. Meus pais, não. Não, sonha, vai, você pode, mas vai ter que estudar, vai ter que trabalhar muito. E eu acredito que esse, para mim, sempre foi um fator muito importante. E a partir daí, eu fui descobrindo o quanto que, à medida que você se dedica em algo, você consegue se tornar acima da média. Eu não estou dizendo que qualquer pessoa é capaz de se tornar o melhor do mundo em qualquer coisa que se propor a fazer, mas definitivamente acima da média você se torna. E à medida que você se torna acima da média, você vai se destacar na área que você identificar. Então, a hora que eu olho para trás, eu trabalhando com tecnologia, depois área de vendas e recrutador, eu me lembro quando eu migrei da área de tecnologia para a área de vendas, e ainda muito tímido, muito nerd, e aí só tinha aqueles lobos de Wall Street lá da área comercial, e um dia eles me viram chegando, eu tinha comprado 6 ou 7 livros de vendas. E aí os caras olharam para mim e falaram assim, Basa, você não vai aprender a vender, cara, estudando. E eu falei, eu acho que eu não vou aprender tudo, mas definitivamente tem coisa para aprender. E aí me caiu uma ficha que depois eu fui escutar de um grande amigo do Thiago Concer, que é, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Então é muito sobre o estudo, sobre a dedicação e se desenvolver, então eu acho que isso me acompanha, depois como recrutador foi muito parecido, depois agora num papel de comunicador, produtor de conteúdo, também isso me acompanha, então como é que você mergulha? E é um pouco daquela teoria do Elon Musk, vamos desmontar o foguete para ver como ele é montado e aí à medida que a gente conhece todas as peças a gente pode fazer melhor, então eu sempre acreditei em seguir esse caminho. Boa, isso aí é importante para eles, né, que estão vendo a história do Basa, entender como as coisas vão sendo construídas, né? Eu falo tijolo a tijolo, que a carreira é uma construção, né? Mas você sabia que eu estou escrevendo um novo livro? Olha só! Vai se chamar Sonhalizadores. Pessoas que sonham, planejam e realizam. Que uma vez eu falei, eu sou um sonhalizador. E eu desde garoto, a gente tem algumas coisas em comum, né? Eu também sou o primeiro da parte de pai e mãe a ter uma faculdade. Nasci em Nova Iguaçu, uma cidade sem muitos recursos e sempre tive essa capacidade de sonhar, né? Mas planejar o que fazer, ou o que achava que tinha que fazer e realizar, ir para cima, né? Então é bom ouvir tua história e aí te convido aqui
ao vivo aí com vocês para você ser um dos personagens aí dos sonhalizadores, que teremos alguns, né? Tá aceito, meu amigo. Tá. Obrigado pelo convite, tá mais do que aceito. Você não pede, você manda, já te falei isso. Mas, pessoal, tem muita gente aí nos assistindo, porque eu também já fui um cara tímido e sou introvertido. E essa dupla, né, introversão e timidez já me atrapalhou muito, até o momento que eu aprendi a lidar com a minha introversão, sendo muitas vezes também extrovertido, né, como eu tenho que ser, como estou sendo aqui agora, mas minha energia, minha característica é a introversão. Eu penso, depois falo, né? Eu analiso e ajo, né? O extrovertido já é um pouco diferente. E muita gente confunde introversão com timidez. A timidez é um pouco de vergonha, né? Um pouco de receio, e eu tive muito. Então, quando essas duas coisas eram juntas na minha vida, eu tive muita dificuldade. Mas quando eu aprendi a lidar com a introversão, ter meu lado extrovertido e principalmente perder a timidez, minha carreira deslanchou. E eu recebo muito, eu escrevo muito no LinkedIn, né? Já fui tímido, já fui introvertido, sou introvertido, e atrai muita gente pedindo ajuda, né? O que fazer, como eu superei isso, etc. E eu falo que uma vez eu fui gerente de vendas na Mil durante 1 ano. Porque tinha uma pessoa lá que me pegou e falou, vou dar um castigo no Adriano. E me botou para vendas. Só foi uma das melhores coisas que fez para minha carreira. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu era 3 anos gerente de RH, eu fui ser gerente de vendas. E ali eu tive um aprendizado incrível. Os melhores vendedores eram introvertidos. Não eram os que falavam mais, não eram os mais sem vergonha, não, eram os introvertidos, os 3 primeiros. Um homem e 2 mulheres. E aí eu fui entender um pouco do que você falou, porque eles estudavam, eles tinham método e eles tinham uma coisa muito importante. Eles ouviam o cliente, eles prestavam atenção no cliente, eles analisavam os clientes. Então, quando eles entravam com os benefícios, quando eles entravam com os atributos do produto, ou quando eles trabalhavam a rejeição de vendas, né, porque já ouviram, já analisou, etc., eles tinham muito mais acerto, né? Estou contando essa história toda para você também ajudar aí a sua audiência, a nossa audiência. Como você lidou com essa questão da timidez, né? Como você superou isso? Acho que tem alguns elementos. Talvez o primeiro deles é muito do que eu aprendi ao longo do tempo, com a maturidade, o que a gente define como identidade. Por muito tempo, eu me achei extremamente tímido, introvertido, e depois a experiência foi me mostrando que, na verdade, eu não era tímido. Eu fui criado por um pai extremamente tímido, onde aquela era a minha referência, e eu achei por muito tempo que essa também era a minha identidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo foi uma ficha também que foi caindo ao longo do tempo, que eu não era aquela pessoa introvertida a ponto de querer morar na floresta, ermitão, sozinho, isolado do mundo. Eu gostava de estar com as pessoas, só que eu era aquele perfil de pessoa que estava sempre procurando a coisa certa para falar e esperando a hora certa para falar. E aí passava um momento e eu não falava nada. Eu queria participar, mas eu perdi o timing ali da dinâmica. E aí eu, de novo, fui estudar, fui falar com muitas pessoas, e esse para mim também foi uma ficha. Muitas vezes a gente fica com medo de incomodar quem tem mais experiência, de incomodar quem é referência em um determinado assunto. E eu aprendi que as pessoas que realmente são boas no que fazem, quando encontram alguém genuinamente interessado, querem ajudar. E aí eu fui conversar com muita gente e aí começaram a desconstruir alguns elementos para mim. E aí eu fui descobrir que para você desenvolver qualquer habilidade comportamental, que o mercado chama de soft skills ou people skills, você precisa de 2 coisas. A primeira delas é intencionalidade, você precisa querer genuinamente. E a segunda delas, precisa colocar em prática. Bora. Não dá para ler um livro de oratória e achar que, não, terminei o livro de oratória, agora posso subir no palco. E colocar em prática é justamente para te tirar da zona de conforto, você começar a aprender a lidar com esse desconforto, e com isso você vai ganhando habilidades naturalmente. Eu acredito muito na teoria das 10 mil horas do Malcolm Gladwell. Tudo que você colocar 10 mil horas, você vai ficar bom. Desde que seja 10 mil horas com aprendizado. Porque eu nunca toquei nenhum instrumento musical. Se você me der um violão sozinho e falar, Baza, ficar 10 mil horas com o violão, não vai sair nada. Agora, se vier com instrução, com aula, com alguém me orientando, eu tenho certeza que eu vou subir de patamar. E aí, com isso,
uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, olha, a partir de hoje, então, um dos exercícios que eu vou colocar, cada vez que eu for numa palestra, numa apresentação e perguntarem, alguém tem alguma dúvida, ou alguém quer fazer alguma pergunta, eu vou ser o primeiro a levantar a mão. E era muito engraçado, que terminava, cara, eu já levantava a mão, a outra mão falava assim, baixa seu doido, já fazia o que você está fazendo aqui, já dava aquele frio na barriga, e aí eu já fui me acostumando mais com essa dinâmica. Depois, toda vez que ia ter uma reunião, eu me cobrava assim, eu vou fazer uma pergunta, pelo menos, e para a pessoa que está ali conduzindo aquela reunião. E uma coisa também que ficou também muito na minha cabeça é que por muito tempo eu tímido, eu sempre fui muito crítico daquelas pessoas que se comunicavam bem. Ah, o falastrão, gosta de aparecer e aquela dinâmica. E aí foi muito de eu olhar e falar assim, mas espera aí, né? O que eu posso aprender com essa pessoa? Então também foi quebrar alguns estigmas que eu tinha e a partir daí, como tudo na vida, eu fui evoluindo dentro dessa dinâmica e naturalmente depois eu comecei a ficar muito confortável em salas fechadas, reuniões, e aí depois você vai evoluindo para ambientes maiores. Então hoje palestra para 3, 4 mil pessoas e eu estou confortável. Mas é muito interessante como eu olho, o estar confortável não quer dizer que não dá um pequeno medo. Claro. Para mim, quando eu fiz a aula de paraquedismo, me deu uma dica muito interessante, que foi, eu perguntei para o instrutor que já tinha mais de 1000 saltos, eu falei assim, você não tem medo? Ele falou, olha, eu tenho, e ainda bem que eu tenho, porque no dia que eu perder o medo, talvez é quando eu vou começar a colocar a minha vida em risco. Então eu acho que esse medo bem calibrado é o que não me deixa ficar sem preparo. Boa. Semana retrasada me perguntaram, né? Antes de subir a um palco também gigante, se eu não tinha medo. Eu falei, claro, estou aqui com frio na barriga, né? Mas a gente se preparou, tem as horas, né, de prática. Quando eu subir ali, esse medo vai... E eu aprendi que a gente não tem medo de falar em público. A gente tem medo de falhar em público. Falhar em público, boa. E esse para mim é um grande ponto. A gente tem medo com o julgamento e a gente se cobra muito. Você fala uma palavra com uma dicção errada, você acha que está todo mundo prestando atenção, te julgando. Então você também ser mais leve com isso. Boa. Boas dicas, pessoal, você viu? Mas principalmente se conhecer, se desafiar, colocar em prática. Essa também foi a minha história. Eu vou contar aqui para você e vocês rapidinho, né? É uma história que também está aí no meu livro. Eu fui reprovado em 20 processos seletivos para estágio, porque eu era introvertido e tímido. Então, quando chegava naqueles momentos de dinâmica de grupo, eu era reprovado em todas. E aí eu tive uma entrevista com a Mil. E a supervisora de recrutamento e seleção me entrevistou e mandou um telegrama depois para minha casa, porque naquela época era telegrama, né? Era telegrama, galera, 1988. Então, pesquisa aí o que é telegrama. E cheguei lá em casa, pô, você foi reprovado, agradecemos. Eu falei, mais uma, né? Dessa eu nem cheguei na dinâmica de grupo. 2 dias depois, a gerente de RH me chamou para voltar na Mil. Eu falei, voltei. Aí ela falou, olha, ela gostou muito de você, mas falta menos de 1 ano para você se formar. Mas ela te achou muito tímido e não sei o quê. Nós vamos ter o processo de dinâmica de grupo. Aí eu falei, se eu for, vou ser reprovado. Eu falei, eu sou muito tímido, eu não estou conseguindo ir bem. E ela falou, não, você vai, nós vamos te orientar e você vai sair bem. Você tem que se desafiar e não sei o quê, pipipi. Me deu aquela força, eu fui e eu venci algumas coisas e fui contratado na Mil, né, como estagiário. 2 anos e meio depois, foi um salto triplo carpado. Eu fui efetivado em 5 meses e 2 anos e meio depois eu estava gerente de RH em São Paulo, do Rio para São Paulo. E ter vencido isso me fez muito bem. E aí a gente entorta o bambu, né? O bambu tá todo de um lado, vai para o outro, aí eu fiquei meio chato, né? Tudo eu queria perguntar também nas reuniões, aí você vai calibrando e vai ajustando, né? Meu amigo, podemos falar da tua visão aí como headhunter, como grande avaliador de pessoas. O que você tem visto hoje que tem assim mais chamado a atenção das empresas? Sempre me perguntam também qual o profissional do futuro, eu falo profissional do presente, né? Futuro, que habilidades, competências você tem visto aí mais nas exigências da empresa? É muito interessante a tua pergunta, porque ao longo desses 20 anos na Michael Page, é muito interessante como o recrutamento evoluiu.
Há 20 anos, você vai se lembrar, o recrutamento ele era puramente técnico. Basicamente, você fazia um check aonde a pessoa trabalhou, qual foi o cargo, aonde ela se formou, por onde ela passou, e aquilo mais ou menos já dava uma pista importante se aquele candidato ou candidata era adequado para a posição. A gente então evolui para a entrevista por competências. Hoje a gente fala muito de entrevista, né, para buscar o alinhamento de valores e o fit cultural. Então tudo isso para dizer que por muito tempo a importância era em você saber fazer e entregar. Hoje o como fazer e como entregar, ele é fundamental para falar de uma forma bastante simples aqui dentro dessa dinâmica. A hora que a gente fala de habilidades, a gente tem aquela lista de habilidades que sai sempre pelo Fórum Econômico Mundial, mas eu gosto talvez de simplificar e aterrizar o que eu vejo aonde a maior parte dos profissionais acaba tropeçando. Eu gosto de falar primeiro do 4As. Autoconhecimento, adaptabilidade, vamos começar por cada um. Então, primeiro lá, autoconhecimento, você já falou sobre isso, o profissional que não se conhece, ele não sabe aonde ele está melhor posicionado, ele não sabe aonde são as habilidades dele, ele não sabe de onde ele precisa de ajuda, possivelmente não vai saber lidar com a síndrome do impostor, que hora ou outra vai aparecer para todos os profissionais. Então, primeiro, autoconhecimento. Depois vamos falar de atitude. Tem uma frase muito bacana que eu escutava em casa, que é: não espera o trabalho chegar em você, busca trabalho. Boa. Busca trabalho, pergunta, se envolve, pede mais. Definitivamente, quando você está começando na tua carreira, uma das formas que você tem mais rápido de se destacar é mostrando vontade. E às vezes a gente confunde o mostrar vontade. Não, vai parecer que eu sou puxa-saco. Vai parecer que eu quero aparecer. Se preocupa menos com o julgamento. E esse é um outro elemento que eu coloco para não deixar escapar. Você quer crescer na carreira? Faça a vida do seu chefe mais fácil. Tão simples quanto isso. Você sabe quais são as metas e prioridades do seu chefe? Se você não sabe, talvez você esteja deixando de contribuir para o que vai aparecer dentre tudo o que você faz. Terceiro, adaptabilidade. A gente é contratado com base numa foto da empresa, numa foto do mercado, numa foto da estrutura interna, numa foto das prioridades, e essa foto vai mudar rapidamente várias vezes. E se você não ficar atento, você continua trabalhando com base numa foto antiga, ou pior, esperando que aquela foto antiga vai voltar, e ela não vai. E o quarto é saber lidar com ambiguidade, porque quando você está na base da pirâmide, basicamente não existe ambiguidade, existe um processo a ser seguido, nem é esperado que você inove ou faz o que está desenhado aqui e entrega bem. Mas à medida que você vai crescendo, não tem mais processo desenhado para tudo. Eu vou demitir essa pessoa ou eu vou dar mais uma chance? Cada situação vai exigir uma dinâmica e os profissionais que não sabem lidar com ambiguidade ficam esperando instrução de tudo e para tudo do gestor, que muitas vezes nem ele tem toda essa clareza. Então você tem que saber se adaptar a essa dinâmica. Então esses seriam os 4As que eu coloco. Então, de novo, a gente fala autoconhecimento, atitude, adaptabilidade, saber lidar com a ambiguidade. E se eu puder deixar uma última dica, que ela não é só no lado profissional, mas ela vai também para o pessoal, para mim uma das habilidades que eu mais venho aprendendo a admirar é a capacidade de mudar de opinião à medida que te apresentem fatos e dados que comprovem o que está sendo colocado. Eu acho que as pessoas hoje pararam de escutar, eu tenho uma opinião, parece que tatuou na pele, seja qual é a opinião, esteja aberto. Eu aprendi, Adriano, algo que para mim me marcou com um grande conselheiro de mercado, que ele falou assim: Baza, não confie em tudo que você pensa. Não é porque está na tua cabeça que está certo. Sim, boa. E essa talvez foi uma das maiores dicas para eu poder confrontar os meus pensamentos para que eu possa continuar evoluindo. Muito bom, adorei os 4As. Se gostou, você curte, compartilha aí com os amigos, se inscreva no canal, porque a gente precisa aí do seu apoio para levar mais histórias como essa para você e para seus colegas, amigos. Mas vou comentar duas coisinhas aí que eu, te ouvindo, acho que é legal comentar. Me perguntavam muito qual é o melhor candidato, que eu entrevistava, que eu contratava muito também nas empresas como RH, e eu falava, é o candidato que se conhece melhor. Como assim?
principalmente nas coisas que ele precisa melhorar. Porque ele precisa ser meu sócio no projeto. Porque se der errado, a empresa perde. Se der errado, ele perde também. Porque vai ser um projeto que ele não vai ser feliz. E claro que eu sei que tem gente que tem boleto para pagar, precisa de emprego, tudo isso a gente sabe, né? Mas eu falava pro cara, se tu não me ajudar a te conhecer e saber principalmente, né, além das suas forças, onde você vai precisar de ajuda, eu não vou ter como te ajudar muito. Inclusive na decisão se a empresa é boa ou não para você. Então eu falava, o melhor candidato para mim é o que se conhece, inclusive nas suas necessidades de melhoria. E quando eles eram claros, sinceros comigo, me ajudavam muito como recrutador, né? Então eu sempre passo essa dica para você, seja claro e transparente com o seu recrutador também, né? Mostre esse conhecimento que você tem, não só do que você é bom, do que você tem tesão em fazer, mas também das coisas que você precisa melhorar e torne ele sócio de você nesse projeto. E a outra coisa que você falou é do gestor. Essa eu acho maravilhosa, porque meu post de maior visualização no LinkedIn foi uns 2, 3 meses atrás, e eu escrevi assim, se seu chefe não gosta de você, você está ferrado. E eu fui pelo caminho, foi uma chamada, mas eu fui por um caminho que é o que você colocou aí, o que eu admirei bastante aí no que você falou, né? Você precisa, né, ser uma solução para um problema que a empresa tem, seu chefe tem, porque a gente está ali para resolver problemas. E se além disso, né, o teu chefe ou a tua chefe, né, confia em você, sabe que você vai entregar, sabe que vai ajudá-lo a bater as metas, que são as metas, né, do departamento, da área, da vice-presidência, sei lá do que, vai ficar mais fácil para você. Então, o teu chefe gostar de você é gostar da sua entrega, né, é gostar do seu perfil, é gostar do seu alinhamento com os valores, é isso que te faz crescer, né? Então, esse foi meu post no LinkedIn que bombou, viralizou justamente por essa importância, né? Agora, mensagem final aí para quem está buscando um novo projeto de carreira, né? Você falou bastante dos A's, dos 4 A's, mas eu vou falar que isso está mais na linha do preparo, né? E na linha da oportunidade, né? Como se tornar aí alguém visível, alguém importante que as empresas vão ter atração, vão querer buscar. Acho que o primeiro ponto, eu costumo dizer, Adriano, que find a good job is a full-time job. Ou seja, encontrar um bom emprego é quase que um trabalho em tempo integral. A maior parte das pessoas acredita que, não, eu atualizei o meu LinkedIn, fiz mais aquela pós-graduação MBA, eu coloquei lá, já estou pronto, agora é só esperar as pessoas me ligarem. Esse é um dos maiores equívocos que você pode ter, porque eu não estou dizendo que isso não funciona, mas é um percentual menor. A maior parte das oportunidades acontecem por pessoas te indicando. Eu não estou falando do QI, de algum amigo te indicar sem você ter experiência, que isso é muito falado no mercado. O que eu acredito até porque o Adriano começou falando de networking, para mim, a melhor definição que eu acredito, eu não gosto daquela definição, networking é fazer o favor para o maior número de pessoas e aí essas pessoas te devem favor. Sim. Eu não acredito nisso. Não sei que você seja o poderoso chefão, que as pessoas têm medo de não devolver o favor porque você vai matá-las, mas para mim reputação, networking é construção de reputação ao longo da vida. Então como você vai construindo, por onde você passa, as pessoas que perguntem para você. O que eu costumo provocar a maior parte das pessoas se perguntarem para os seus colegas de trabalho, ou pessoas que trabalharam com você, quem é o melhor no que você faz hoje, na sua aqui, quantas pessoas vão indicar o seu nome? Isso para mim é um networking para você amplificar oportunidades. Lembrando que no Brasil hoje existe uma estimativa que 1/3 das oportunidades elas vêm através de headhunters, então recrutadores profissionais, tal como a Michael Page, que é a maior do Brasil, mas 2/3 é por indicação. Somos um país de relacionamento. Então é importante você nutrir dentro dessa dinâmica. A partir daí também eu indico para todo mundo, olhe o seu LinkedIn, olhe o seu currículo e veja se a forma como você escreveu a tua experiência e os seus projetos é a forma como o mercado enxerga. Porque muitas vezes as pessoas trazem nome de projetos internos, nome de áreas internas que não conversam com a realidade do mercado. Boa. Eu sempre gosto de citar um currículo que eu recebi uma determinada vez quando eu trabalhava com tecnologia e eu recebi o currículo o cargo dele, programador Jedi.
Porque na empresa que ele trabalhava, Jedi era o cara ultra sênior, mas isso é um termo muito interno, você não coloca isso no currículo. Tá bom. Então, isso, de novo, como é que você, à medida que alguém leia, consiga identificar o que você faz, isso se casar com a empresa e claramente você está envolvido em eventos. Eu acho que as pessoas perdem muito em não participar de comunidades da tua área. Então, se você é da área de RH, você tem que estar em comunidades, em eventos, na área de marketing, você tem que estar em comunidades, em eventos para entender o que está sendo falado e a partir daí você conseguir agregar efetivamente em fazer uma boa entrega. Boa, amigo. Olha, conteúdo de primeira aqui para você que está aí com a carreira bem resolvida, mas quer melhorá-la mais. Para você aí que está achando que a carreira está travada, pô, curte aí o cara, compartilha e segue aí as nossas redes sociais que eu já vou perguntar para ele já já. E se inscreva no canal para receber os episódios em primeira mão, dá essa força aí pra gente. Meu amigo, alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de comentar, falar, antes da gente passar para a última sessão do Isso ou Aquilo? Talvez algo que eu gosto sempre de trazer para todo mundo que está nesse mercado de trabalho turbulento é: navios não afundam porque estão rodeados de água. O navio afunda quando tem uma rachadura no casco, a água entra dentro do navio e aí o navio afunda. Então não adianta a gente esperar que o mar vai ficar mais calmo. O mundo está cada vez mais dinâmico, o mercado cada vez mais competitivo. A pressão que o mundo que a gente vive nos coloca é gigantesca. Então a pergunta é como que a gente pode engrossar os nossos cascos para que a gente continue, inclusive, a poder navegar em mares mais revoltos. Muito bom. Tá preparado para o Isso ou Aquilo? Vamos lá. Vamos lá. Mas antes do Isso ou Aquilo, vamos aí dar a moral para o nosso patrocinador iFood Benefícios, que me ajuda a viabilizar esse projeto. Então se liga aí, galera, no recado do iFood, mas sem perder aquela oportunidade. Dá uma curtida aí, dá uma moral para o nosso canal. Vamos nessa, já já, Isso ou Aquilo com Ricardo Basaglia. Não sai daí. Galera, o iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para empresas de todos os tamanhos. E para o colaborador, tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? São 8 vales que formam o iFood Benefícios: refeição e alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, o saldo mobilidade, cultura, saúde e bem-estar, educação, home office e saldo livre, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você precisar perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code na tela. iFood Benefícios, vale refeição e alimentação do iFood. Pede para a sua empresa já. Bem, chegamos àquele momento que eu mais curto, né? O Isso ou Aquilo. Tem uns caras que vão muito bem, tem outros que travam, não conseguem responder, tem uns que enrolam naquele embromation, mas são aqui perguntas bem objetivas para a gente conhecer um pouco mais e também se divertir, quem sabe. Amigo, praia ou campo? Praia. Dia ou noite? Dia. Estratégia ou cultura? Cultura. Inovação ou melhoria contínua? Melhoria contínua. Eficiência ou excelência? Eficiência. Dados ou intuição? Intuição. Presencial ou virtual? Presencial. Criatividade ou disciplina? Disciplina. Correr risco ou jogar seguro? Correr risco. Agilidade ou qualidade? Agilidade. Escalar ou diversificar? Escalar. E o último, inteligência artificial ou emocional? Emocional. Boa, garoto. Foi bem, o cara é fera demais, né? Não deu nenhuma travada, não embromou em nenhum. Mas a pressão foi grande, do jeito que você já preparou, eu falei, olha só o que vem pela frente. Os pensamentos ali. Mas, amigo, muita gratidão aí por você estar aqui comigo, sua generosidade comigo, para mim, poxa, tem sido um presente. Que você continue aí ajudando a gente, né, com seu conhecimento, com a sua experiência, aí, né, pelas redes sociais, pelas suas palestras, pelos seus trabalhos todos.
E diz aí para a galera a sua última mensagem, se ainda tem, mas principalmente como eles encontram aí seu conteúdo, se alguém aqui não te segue. Puxa, primeiramente, obrigado, Adriano, pelo convite, prazer estar aqui, parabéns pelo esse trabalho que você traz aí de levar tanto conhecimento e impacto para tanta gente. Para quem quer continuar acompanhando os meus conteúdos, @RickBasaglia no Instagram, LinkedIn, Ricardo Basaglia, tem o meu podcast Lugar de Potência, que é o nome do meu livro também, as colunas no Estadão, na Exame, o programa na Rádio Eldorado, que vai ao ar às 3 vezes ao dia. E eu quero te deixar um desafio. Me manda uma mensagem, seja no Instagram ou no LinkedIn, me diz qual o maior insight que você teve nessa conversa aqui com o Adriano, que isso para mim é um exercício. Reflete, escreve, que sem dúvida nenhuma contribui no seu desenvolvimento. Boa, bora galera, dá esse presente aí para ele, que ele merece, e esses feedbacks ajudam muito a gente a se reposicionar, né, se orientar e principalmente se inspirar. Não tenho dúvida nenhuma que vocês inspiram ele como inspiram a mim. Então valeu galera e fiquem ligados aí, semana que vem mais um episódio do videocast Gente que Pode, histórias inspiradoras para te levar ao próximo nível da sua carreira e também da sua vida, né? Valeu galera, um abração.